Pastor, eu me converti há algum tempo, tenho 14 anos e gostaria de estudar a Bíblia com mais profundidade. Que material o senhor me recomenda? O comentário da Bíblia seria melhor do que uma Bíblia de estudo? É o seguinte, querido, você tem uma boa Bíblia de estudo? Não, não tem. Então foque em comprar uma Bíblia de estudo inicialmente, entendeu? Você começa se alimentando com aquilo. No momento em que você estiver manuseando tua Bíblia de estudo a contento, aí você parte para um comentário e etc. Por exemplo, eu vi uma postagem agora de um cara que ensina pregação, né? Ele falando, qual tradução usar no meu sermão? Não, você deve usar várias traduções e não sei o que, usar a tradução contemporânea e uma tradução. Não, pera. Primeiro você tem que esquematizar. Para que você quer a tradução? Se for para você fazer um esboço de sermão, você deve comparar traduções para você entender qual linha de tradução foi usada em cada uma para você chegar à conclusão do que fazer. Agora, para pregar, se você for pregar numa IPB, você tem que ver qual tradução a IPB usa. Se você for pregar numa Assembleia de Deus, você tem que ver qual tradução a Assembleia de Deus usa. Por quê? Porque vai ser mais simples você pregar com a versão na qual aquela igreja usa. Então, existem diferenças, tá bom? E outra coisa, na hora de montar o sermão, é interessante que você manuseie, entendeu? Os textos bíblicos para chegar num esboço exegético e apresentar a palavra de Deus. Então, você precisa tomar cuidado, porque para pregar, por exemplo, você precisa justamente, entendeu? Para pregar, você precisa de uma pregação estruturada, você precisa conhecer as ferramentas corretas para interpretar a palavra de Deus, as ferramentas corretas para quê? Para você entender o que é a Bíblia, extrair corretamente o conhecimento bíblico, você saber como e o que aplicar daquele conhecimento bíblico na tua vida e saber transmitir. O que acontece hoje é que se coloca que a pessoa não precisa de nenhum tipo de educação formal para pregar. Fala-se que o Espírito Santo vai dar o discernimento, sendo que o Espírito Santo já deu para nós a Bíblia e já deu o texto dentro de um contexto. E aí a pessoa sem preparo, ela vai, o que é produzir um sermão? Ela pega, eu vi uma vez eu conversando com o pastor, ele me mostrou como é que ele fazia o sermão. Ele pegava versículos fora de contexto e montava na mensagem e adequava aquela mensagem ao que vinha da cabeça dele. Porque ele falava que aquilo era o que o Espírito Santo estava trazendo para ele. Se for assim, pega o abecedário e monte palavra do jeito que quiser. Não, o Espírito Santo de Deus nos deu regra. Então o cara que vai pregar, ele precisa entender o que é soteriologia, ele precisa entender a martiologia, entender o pecado, como funciona. Para quê? Para ele aprender a aplicar a palavra de Deus corretamente dentro do contexto dela. Ele identificar do que uma palavra fala. Por exemplo, ele pega uma períncope da Bíblia que está falando da salvação, está falando de santidade, entendeu? Está falando de toda uma questão específica. Então precisa se tomar cuidado, porque eu estou vendo aí o povo aí dando conselho para pregador assim e estudar a fundo. Então precisa se tomar um pouco de cuidado.